Passo à última pergunta da noite, a última pergunta do ano. Depois de eu ter gasto minha garganta fazendo perguntas o ano inteiro. Eu vou fazer uma pergunta que ela é mais genérica, exatamente para que vocês possam desenvolver a análise que foram apontando nas perguntas anteriores. Mais de 2/3 dos ministérios já estão nomeados. Aqueles que ainda não estão nomeados já estão bastante indicados. Na verdade, poucos ministérios ainda faltam para serem definidos. Qual é a avaliação que vocês fazem a esta altura do campeonato do gabinete indicado pelo presidente Lula? Quais seus pontos fortes, aqueles ministros, aquelas indicações ministeriais que fizeram vocês sorrir? E quais os pontos fracos, aquelas indicações que provocaram dor de cabeça? Com a palavra, Igor Felipe. Breno, eu tenho uma avaliação positiva do ministério apresentado e indicado pelo presidente Lula. Acho que primeiro foi bastante pedagógico, que na primeira leva de ministros, ele tenha, de certa forma, apresentado qual vai ser o núcleo do governo, que eu acho que são ministros muito experimentados, com bagagem política, experiência e condição de conduzir esse processo. Então, a indicação do ministro Rui Costa para a Casa Civil, que foi da Bahia por 2 mandatos, fez seu sucessor, nós sabemos os limites que nós que vivemos na Bahia, mas é um quadro de grande envergadura. A indicação do ministro Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda, quando muitos avaliavam que seria possível que se indicasse alguém de fora do PT, algum economista mais ortodoxo, então indicar o Haddad foi muito importante, que é, de certa forma, eu acho que um dos quadros políticos de maior confiança do Lula, né? Eu acho que são quadros, né, que são importantes, que vão, de certa forma, construindo esse núcleo político, né? A indicação de Camilo Santana para educação, governador do Ceará por 2 mandatos, fez seu sucessor, o Wellington Dias, para áreas do desenvolvimento social. Então, me parece que é um ministério que tem força política, né? Tem voto, inclusive, né? Então, acho que isso é importante. Mas, segundo, o Lula ele conseguiu contemplar no seu ministério segmentos importantes que têm feito o debate na sociedade. Daí eu registro especialmente a indicação do Silvio Almeida para o Ministério dos Direitos Humanos, a Aniele Franco para o Ministério de Igualdades Sociais, a Cida Gonçalves para o Ministério de Mulheres, que é um quadro experimentado na luta contra a violência contra as mulheres. Então, acho que isso expressa nomes que dialogam e que, inclusive, estimulam a mobilização e a participação da sociedade. Então, acho que são nomes importantes, né, que acho que demonstram que a amplitude do governo Lula não vai se dar pelo aspecto partidário, mas pela sua capacidade de expressar os segmentos mais ativos da sociedade. E, por fim, o lado, acho que mais negativo, eu acho que é a indicação para o Ministério da Defesa, né? Eu acho que havia expectativa de indicar alguém que tivesse uma autoridade, tivesse peso, tivesse condição política de tutelar as Forças Armadas contra a tutela militar diante do governo. E, ao que parece, houve um acordo aí, e o ministro vai ser muito mais a expressão de alguém que vai negociar com ambos os lados que alguém que vai impor o poder civil. Então, isso é um lado preocupante das indicações do Lula. Com a palavra, Joana Salem. Os ministros que me fizeram sorrir foram 3.
Primeiro, Silvio Almeida, nos direitos humanos, porque o Silvio Almeida, é um histórico amigo, aliado de um movimento social que eu construo, que é a Rede Emancipa de Educação Popular. Então, o Silvio Almeida tem uma trajetória muito importante, muito relevante na luta por educação popular, que é um setor que eu atuo já faz bastante tempo. E fora todos os méritos, né? E acho que ele se projetou no último período como uma liderança importante. Espero que junte a ele um Ministério de Direitos Humanos com muitos movimentos sociais, com muitos especialistas no assunto, para exorcizar a presença da Damares Alves naquele lugar, né? O segundo foi a igualdade racial. Fiquei muito contente com a Aniele Franco. Acho que é um simbolismo, mas é para além do simbolismo, né? É o poder político para quem quer fazer justiça contra o racismo, né? A Aniele tem uma extrema independência dentro da luta antirracista. Ela não está atrelada a nenhum tipo de barganha, ela está ali para defender uma causa muito orgânica dos movimentos sociais, da luta antirracista, e acredito que vai fazer um excelente trabalho, além de ter uma justiça, quase uma reparação da perda que ela teve com o assassinato da Marielle, né? É a antítese do bolsonarismo, ali na pele da Aniele Franco. E por último, ou em terceiro, eu gostei muito da Nízia Trindade. Eu não conhecia, sabia que ela era da Fiocruz, não conhecia, fui ver um pouco a trajetória dela e gostei por quê? Porque ela representa o que há de melhor dos servidores públicos do Brasil. E esses servidores públicos foram extremamente ofendidos e humilhados durante o bolsonarismo, né? E durante o período Temer também. O neoliberalismo tem essa característica de humilhar e ofender e destruir as carreiras dos servidores públicos mais importantes para o nosso país. E ela tem uma trajetória universitária nas universidades públicas, uma trajetória na Fiocruz, uma trajetória no SUS, né? Ela tem uma história de defesa do SUS, que foi tão importante nesse último período, e destaca o desafio que ela vai ter para desmilitarizar o Ministério da Saúde. São tantos ministérios que foram militarizados, a gente está falando da pasta da defesa, mas todos os ministérios precisam ser desmilitarizados. Eu espero que isso aconteça o mais rápido possível. Nenhum ministro te deu dor de cabeça? Só tem ministros que te fizeram sorrir? Os que deram dor de cabeça, todo mundo já falou, da defesa, são os ministros do PT, como eu falei anteriormente, né? São ministros que eu acho que poderiam ser, que são muito de uma geração e de um núcleo político que já está no comando há muito tempo. Poderia ter tido uma renovação, né? Poderia ter tido outros quadros, até da juventude do PT, que ocupassem o espaço legítimo que o PT tem como direção política do governo, mas que contemplassem, sim, a diversidade das mulheres e dos negros, né? Lembrando que são 21 ministérios, agora 22, né? Com 7 mulheres, né? 1/3 só dos ministérios anunciados são de mulheres, é muito pouco, né? E 8 que são não brancos. Então, eu acho que ainda precisa avançar bastante. O problema é que os próximos ministérios, como eles são muito provavelmente entregues à negociação com o Centrão, mais difícil que eles tenham mulheres e negros, né? Porque a gente sabe as características desses ministérios. E acho que o exemplo das paridades, de governos paritários, deveria ser mais presente nesse governo e a mulherada devia estar mais bem representada e também a negritude. Com a palavra, José Genuíno. Tem que abrir o microfone, Genuíno. Pois não? Pois não, estamos te ouvindo. O núcleo político do Palácio Planalto está bem montado. Pessoas do PT, de confiança do presidente Lula, e é importante isso aí. Por isso que há uma crítica a esse núcleo político. Segundo, eu acho que as características dessa representação popular das mulheres, igualdade racial, direitos humanos, da saúde, mesmo da CGU, da AGU, são coisas importantes. Eu estou dizendo isso por quê, pessoal? Porque, olhem bem, na questão central, nós não estamos discutindo aqui um ministro,
Nós estamos discutindo uma questão central da organização democrática do Estado brasileiro. Mais uma vez, diante de uma crise profunda, nós estamos deixando de tratar com ousadia, com visão democrática, a questão central das Forças Armadas no Estado. Mais do que o múcio, é a aceitação da tutela militar. Como é que se expressa isso? A maneira como se negociou com os comandantes militares, usando o critério do mais antigo. O mais antigo é manter o status quo. Segundo, o documento do GSI sobre questões consideradas cláusulas pétreas para as Forças Armadas, entre as quais a defesa dos interesses da família militar, dos cargos, e nem pensar no artigo 142. Terceiro, o Gabinete de Segurança Institucional tinha que ser desmontado para ter uma casa militar e uma área de inteligência e contra-inteligência de natureza civil, para separar a inteligência militar da inteligência civil que assessora o presidente da República. E são questões muito importantes para a reestruturação democrática do Estado brasileiro. Eu digo para vocês de maneira muito franca, 3 questões estratégicas me preocupam nessa transição democrática e popular do Brasil. A primeira é a questão da tutela militar, como ela está se enraizando, como ela está se impondo. Vocês viram que uma das últimas resoluções do Ministério da Defesa é criar um órgão que vai interpretar a Constituição e as leis dentro do Ministério da Defesa? Todo ministério tem a CONJUR, que é a assessoria jurídica, mas eles criaram um super-órgão que o Ministério da Defesa vai ter a função de interpretar a Constituição. Quem tem que interpretar a Constituição pelo governo é a Advocacia Geral da União, mas vai ter no Ministério da Defesa. É a expressão dessa tutela militar, e isso me preocupa muito. Eu acho que é um erro não ter criado o Ministério da Segurança Pública. Era um Ministério da Segurança Pública com autoridade civil, unir o Sistema de Segurança Pública com o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Então, eu acho que essa é uma questão, não é uma questão qualquer, é uma questão central que, no meu modo de entender, nós temos que cobrar, alertar, porque é extremamente grave como fomos... Porque não é qualquer coisa, desculpe eu ganhar um pouco de tempo. Foram 6 anos de militarização, de tutela militar, de tweet militar, de militarização do Estado, de ameaça de golpe, de 7 de setembro, tudo isso é normal? Não é normal, tinha que ser enfrentado. Pelo menos, se não era para chegar no ponto que chegou o Gustavo Petro, da Colômbia, mas pelo menos a gente chegar perto. Nomear comandantes que pregaram golpe, questionaram as urnas e questionaram a legitimidade do presidente Lula, não dá. Tem que mudar com comandantes novos e os mais velhos, sem nenhuma perseguição, vão para a reserva. É isso que, no meu modo de entender, nós estamos, mais uma vez, cedendo à pressão, aos acampamentos dos quartéis, colocando um ministro da Defesa que vai agir de acordo com a pretensão dos comandantes militares. Nesse ponto, eu sou crítico. Além de ficar triste, eu sou crítico, viu, Breno? Um abraço. Eu vou fazer aqui uma pergunta fora de roteiro, mas que entre o domingo, com a vitória da Argentina, e o agravamento da saúde do Pelé, está posta no mundo inteiro. Pelé, Messi ou Maradona? Igor Felipe. Olha, Breno, eu não vi o Pelé jogar, mas eu sou do time do Pelé, porque ele era sobrenatural. E também do Maradona, o Messi, embora eu acho que o Messi é um jogador extraordinário. Joana Salem. Eu também, na verdade, eu não sou muito do mundo do futebol, então, para mim, essa escolha é fácil, Maradona. Não foi uma contradição a sua frase? Não sei, para mim é a política que governa essa escolha, é a política, não é outra coisa. Então, para mim, o Maradona agora, simpatia pelo Messi todo mundo tem, eu aplaudi, adorei que a Argentina ganhou, mas no Pelé, do ponto de vista da política, fica a desejar, né? Então, para mim, se o critério é político, o Maradona tá fácil. Não, o critério é futebolístico, a pergunta foi um critério futebolístico. Genuíno, que aqui nessa sala... Ô, Breno, eu e o Genuíno assistimos todos os 3 jogarem.
Então, assistimos. E eu sou os três. E vou dar aqui um depoimento sobre o Pelé. Em 70, na Copa de 70, Joana, Igor, a gente era duro torcer pela seleção brasileira com aquele Brasil, meu Deus. E tinha um companheiro nosso, lamentavelmente está desaparecido, que ele dizia: companheiros e companheiras, quando o Pelé pega a bola, deixa eu cometer um desvio ideológico. Aquela genialidade, a genialidade do Pelé, a genialidade do Maradona, a genialidade do Messi, faz com que a gente seja um admirador dos três. Eu sou Pelé, Maradona e Messi. Muito bem. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Joana Salem, José Genuíno e Igor Felipe. Essa foi a última edição da temporada 2022 do programa Outubro e o último programa apresentado por mim neste ano que logo mais se encerra. Nós retomaremos no dia 16 de janeiro de 2023, com muitas novidades, mas mantendo o caráter plural, polêmico e democrático do programa. Eu agradeço aos convidados e à audiência pelo prestígio e o apoio desde o lançamento dessa mesa de análise e debate. Muito obrigado, boa noite, boa sorte, boas festas e feliz ano novo, especialmente para os nossos três convidados, Joana, Igor e José Genuíno.